Amém, amém, Igreja Paz. Muito bom poder estar aqui, compartilhando no Tadel, vendo tanto rostinho que a gente fica morrendo de saudade, né? Em breve a gente vai poder se abraçar todo mundo, transmitir esse calor humano em nome de Jesus. E é uma alegria. Então, hoje nós vamos para a nossa quarta lição dos 5 encontros. E dando a introdução aqui, fica o testemunho dos pastores, né? Quando foi declarada a palavra de Deus, olha o que aconteceu, até queimou o celular, tamanha foi a batalha espiritual para que ela não fosse liberta. E aqui a gente vê o poder dessa quarta lição, que é justamente sobre a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus, ela traz libertação, ela traz entendimento, discernimento, né? Então, a quarta lição de hoje, nós vamos falar sobre mantendo-se em comunhão, que é a palavra. E a palavra de Deus nos fala que muitas vezes nós padecemos, nós perecemos por falta de conhecimento, né? Então, a gente precisa conhecer a palavra de Deus, saber manusear a palavra, entender a importância da palavra de Deus, para que a gente possa conhecer de fato o coração de Deus, possa conhecer o propósito dele para nós, possa entender o que nós temos acesso, né? Como, por exemplo, acesso à libertação, e quão poderosa é essa palavra para nos trazer libertação. Então, esse testemunho veio para nos trazer, assim, a introdução da importância da palavra de Deus, em nome de Jesus. Então, eu quero fazer com vocês essa quarta lição, né? Então, a gente vê que esse é um encontro, esse quarto encontro, ele é muito importante e ele traz essa importância do conhecer a palavra de Deus, e isso está relacionado a tudo que a gente já viu até aqui, né? Então, no livro de João, capítulo 14, 21, fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, olha só aqui que lindo esse texto de João, que ele vai falando sobre os mandamentos que estão estabelecidos na palavra de Deus. E quando nós conhecemos esses mandamentos e guardamos ele no nosso coração, nós estamos, e praticamos ele, né? Nós estamos provando o nosso amor a Deus. E de volta nós vamos receber a manifestação de Deus sobre a nossa vida, ele se revelando, ele falando, vamos conhecer a Deus em profundidade, e isso gera comunhão. Por isso a importância de nós estarmos ali atentos à palavra, praticando a leitura da palavra, porque isso vai nos levar a uma comunhão com Deus. Amém? Então, a gente tem algumas questões aqui que a gente vai pontuar para poder entender um pouquinho a importância da palavra e o que é a palavra de Deus, tá? E para isso eu vou contar com a ajuda de alguns universitários na área amarela que estão aqui, vão me auxiliar para a gente fazer uma coisa bem dinâmica, tá bom? Então, a primeira questão que nós temos aqui é: o que recebemos ao observarmos a palavra de Deus? E eu quero ler para vocês Salmos 119, 105. Fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, o que acontece quando a gente observa a palavra de Deus? E eu quero convidar aqui a Alessandra para compartilhar o que ela entende sobre observar a palavra de Deus com base no texto que a gente leu do Salmo 119. Pode falar, Lei, com você. Amém. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ai, que bom. Eu entendo que nós vivíamos na ignorância, né? Na escuridão, na cegueira espiritual. E quando lemos a palavra, o Espírito Santo traz a luz, traz toda a clareza que precisamos ter. Então, o tempo de ignorância fica para trás e é chegado um novo tempo através da palavra do Senhor. Amém, Lei. Obrigada, viu, por estar participando aqui com a gente. Então, é isso que nós lemos no Salmo 119. A palavra de Deus nos traz luz a esse momento que a gente vive de escuridão, de falta de conhecimento. Então, a luz serve para guiar o nosso caminho. Muito, foi o que a Lei colocou aqui. Obrigada. Vamos, então, para a nossa pergunta número 2. E para a pergunta número 2, já quero convidar aqui o nosso amigo Paulinho para participar. Então, a pergunta número 2 é: qual deve ser a nossa atitude com relação à palavra de Deus?
Então, eu sei que a palavra de Deus é luz para o meu caminho, né? Eu sei que ela traz claridade para caminhos que eu não conheço, traz a verdade. Agora, qual que deve ser, então, a nossa atitude em relação à palavra de Deus? Pode compartilhar com a gente, Paulinho, o que está escrito nos textos de Salmo e de Tiago, por favor? Olá, boa noite. Então vamos lá. Salmo 119, 127 diz: Eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o puro ouro. E Tiago 1, 22 diz: Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Amém. Obrigada, Paulinho. Então, olha só que interessante o que esses textos falam, né? Qual que é a nossa atitude em relação à palavra de Deus? Então, a gente deve, em primeiro lugar, amar a palavra de Deus como ouro, né? Que foi lido aqui. Então, o ouro, ele fala de valor, de preciosidade, de algo que custa, sabe? De algo de muito valor. Então, eu devo amar a palavra de Deus, eu devo ansiar pela palavra de Deus, eu devo desejar conhecer a palavra de Deus, né? E aí, no livro de Tiago, dá o segundo ponto. O que mais eu devo observar? Não só eu devo amar a palavra, conhecer, mas eu preciso também entender que eu preciso colocá-la em prática, porque quando eu pratico a palavra de Deus, eu vivo o que está escrito lá e eu me beneficio daquilo que está lá. Amém? Obrigada, Paulinho, pela sua participação. Vamos lá. Então, a gente tem visto aqui pontos preciosos a respeito da palavra, né? Sobre luz, que nós devemos amar, que nós devemos praticar. E aí, aqui a nossa terceira pergunta para a gente compartilhar. Para a nossa terceira pergunta, eu quero convidar a nossa querida Beth para compartilhar com a gente. E a pergunta é: como podemos pôr em prática a palavra de Deus, né? Existe uma forma de colocarmos em prática a palavra de Deus. E a Beth vai ler para a gente os textos que estão aqui de Efésios, Filipenses e Mateus para a gente responder essa pergunta. Pode ler, Beth. Boa noite. Boa noite. Em Efésios 4:25 fala: Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Ainda em Efésios 4:31 fala: Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Filipenses 2:3 fala: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você mesmo. Em Mateus 6:19 a 21 fala: Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Amém, Beth. Obrigada. Olha só que interessante, né? Quando a gente fala de como nós podemos praticar a palavra de Deus, esses textos nos traz alguns princípios que nós devemos colocar em prática na nossa vida, né? Então, aqui a Beth leu: fuja da mentira, seja verdadeiro, fale a verdade. Então, eu pratico a palavra de Deus quando eu falo a verdade, quando eu abomino a mentira, tiro a mentira da minha vida. Eu pratico a palavra de Deus quando eu deixo a amargura de lado e eu abro, então, um espaço para uma vida de perdão, deixando essas coisas que contaminam, que trazem a amargura no nosso coração, que nos fecham para o Senhor. A palavra fala também sobre nós não andarmos na ira, na maldade. Então, o praticar a palavra é abandonar a ira, é abandonar a maldade. É interessante que a gente fala a ira, né? E aí algumas pessoas até se questionam e falam assim: nossa, mas tem hora que a gente fica irado, como é que eu faço? Como é que eu faço? Principalmente nessa pandemia, todo mundo dentro de casa, tem hora que a ira bate lá em cima. Quem nunca passou por isso, me conta o seu segredo. Mas a palavra também fala para nós, né? Irai-vos, ou seja, você tem direito a ficar irado, mas não pequeis, né? Não deixa a ira te dominar, não deixa a ira
conduzir as suas emoções e as suas ações, porque isso vai ser um caminho de morte. Então, a gente tem que abandonar essa questão da maldade, de querer fazer algo ruim, de se vingar, né? Fala de ser do tesouro, que nós devemos acumular o nosso tesouro no céu, né? Às vezes a gente está tão preocupado com as coisas daqui, em acumular bens e com o nosso coração só no trabalho, em coisas materiais. E a palavra fala que aquilo que é o nosso maior tesouro, o nosso maior bem, é aquilo que está nas regiões celestiais, né? É a palavra, é aquilo que o Senhor estabelece, é aquilo que a gente pode acumular no céu, que é um relacionamento com Deus, que é uma vida de frutos que beneficiam a nossa família, a sociedade onde a gente vive. É ser Jesus, né? Transferir isso. Então, esse é o nosso tesouro, é aqui na palavra de Deus que deve estar o nosso coração. É como a gente viu anteriormente, a palavra de Deus ela tem que ser amada assim como com todo o coração, como se fosse um tesouro, como se fosse puro ouro. Então, a gente pratica a palavra quando a gente coloca esses princípios em prática. Amém? Beth, obrigada, viu, querida? Então, vamos agora para a nossa próxima pergunta. E é interessante essa pergunta, né? E para essa pergunta eu quero convidar a Rebeca para responder comigo. Então, essa pergunta fala assim: por que muitos cristãos não assimilam o sólido alimento da palavra de Deus? Por que muitos cristãos não conseguem assimilar a palavra de Deus? E aí a Rê vai ler para a gente, então, 1 Coríntios e Hebreus e vai trazer a resposta para essa pergunta. Boa noite. 1 Coríntios 3, versículo 1 e 2 diz assim: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. E aí, em Hebreus 5, de 12 a 14, diz assim: Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, precisando de leite e não de alimento sólido. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Quando eu recebi esse desafio da Adriana para a gente poder ver essa pergunta, eu fiquei pensando que eu acho que é questão de experiência, maturidade, por isso a gente não consegue absorver alguns alimentos assim da palavra. Então, conforme você tem mais experiência com Cristo, conforme a gente lê mais da palavra de Deus, que a gente busca mais, que a gente é mais íntimo do Senhor, o Senhor pode se revelar a nós. Então, eu acredito que às vezes a nossa dificuldade em receber certos tipos de alimento está linkado à nossa maturidade. Então, porque algumas coisas a gente não consegue realmente ouvir, né? A gente tem isso como exemplo com filhos, por exemplo, você não pode compartilhar tudo que está no seu coração com o seu filho, porque ele não tem maturidade, às vezes, para poder entender algumas lições, e eu acredito que com a gente, com Cristo, é a mesma coisa. E vai muito de nós essa maturidade, né? Porque quanto mais a gente busca, quanto mais a gente tem experiência com ele, mais ele consegue se revelar a nós, e assim a gente consegue ter alimentos mais sólidos, revelações mais profundas e assim, mais intimidade com Cristo. Amém, é isso mesmo, obrigada. Então, é a questão da maturidade, né? Conforme a gente vai adquirindo essa experiência, nós vamos também adquirindo maturidade para poder assimilar aquilo que a palavra está nos trazendo, e assim Deus vai se revelando a nós de forma mais profunda. Obrigada, Rê, pela participação. Vamos lá, então, para a nossa quinta pergunta, né? Indique as quatro principais maneiras pelas quais assimilamos a palavra de Deus. Como são muitos textos nessa questão número 5, a gente vai deixar aqui uma sugestão para você poder dar 4 conselhos. Ao invés de você ler todos, você pode mencionar para ter a referência, mas vamos dar aqui 4 conselhos, né? Que é a continuidade da resposta da Rebeca. Então, qual seria o primeiro conselho, né?
como que a gente assimila melhor a palavra de Deus? Meditando constantemente, né? Foi o que a Rê falou. Quando a gente medita constantemente, a gente também vai adquirindo maturidade, vai assimilando melhor a palavra de Deus. Segundo conselho, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Então, eu ouço, eu leio a Bíblia e também ouço a palavra de Deus. E ao ouvir a palavra de Deus, eu vou assimilando ela melhor, né? Terceiro conselho, eu preciso manusear bem a palavra. Manusear é saber abrir a palavra, onde está cada livro, cada versículo, começar a adquirir esse conhecimento de como manusear essa ferramenta que nós temos, como eu manuseio esse livro. À medida que eu vou fazendo, vou aprendendo a manusear, eu também vou adquirindo ali, eu vou assimilando melhor o que a palavra fala. E o quarto e último conselho é guardar e colocar em prática o que a palavra fala. Então, eu vou ler, eu vou guardar aquilo no meu coração e vou praticar aquilo. Então, à medida que eu pratico, eu assimilo, eu amadureço e eu vou adquirindo conhecimento e eu vou adquirindo também maturidade para receber coisas novas de Deus. Amém? Vamos para a pergunta número 6. Qual é uma das provas de que estamos em comunhão com Deus? O que nos garante, né? Qual que é a prova de que a gente está em comunhão com Deus? Eu quero ler com vocês, então, 1 João 2:4, diz assim. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Então, qual é a prova de que nós estamos em comunhão com Deus? Quando eu guardo os mandamentos, quando eu pratico os mandamentos. Então, a minha comunhão com Deus é manifesta nas minhas ações, é manifesto naquilo que eu começo a assimilar, guardar e praticar. À medida que eu guardo os mandamentos e pratico, isso vai provando que eu estou em comunhão com Deus. É uma das formas de nós sabermos que estamos no caminho certo, que estamos em comunhão. Amém? Número 7, eu vou chamar o pastor Alex para me auxiliar. Descreva algumas bênçãos decorrentes da obediência a Deus. Então, dá para participar? Aqui. A gente divide forças aqui, gente. Então... Vamos lá. Descreva algumas bênçãos decorrentes da obediência. Tá. Então, você me passou 3 textos, é isso? Isso, Êxodo 19:5, Isaías 1:19, Isaías 48:18. Exatamente. Então, Êxodo 19:5 diz, agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, o que eu entendo aqui é que nós estaremos, quando nós ouvimos a palavra e recebemos a palavra, nós estamos debaixo de uma cobertura, debaixo de uma paternidade. Lembra até o Pai Nosso que estás no céu, que você fez com a gente, que foi muito poderoso, e eu lembro dessa paternidade que a gente aprendeu, remete aqui também. O outro texto, Isaías 1:19, diz, se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Então, diz que a palavra de Deus, ela nos dá o privilégio de desfrutar do melhor dessa terra. E Isaías 48:18 diz, se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então a sua paz seria como um rio e a sua justiça como as ondas do mar. Eu entendo que ele fala sobre paz, sobre justiça, sobre a nossa vida, né? E nesse tempo tão delicado, poder desfrutar da paz é algo assim maravilhoso. Amém. Obrigada pela sua participação. É isso. Então, aqui a gente vê quantas bênçãos são decorrentes de nós lermos a palavra, praticarmos a palavra, amarmos a palavra. Então, nós temos também bênçãos a receber quando nós fazemos isso. E a palavra de Deus,
ela é muito preciosa e nós devemos zelar pela palavra, nós devemos amar a palavra, nós devemos guardar os mandamentos que estão na palavra e, principalmente, praticar tudo aquilo que a palavra estabelece. E assim nós viveremos todas essas bênçãos, como foi aqui colocado pelo pastor Alex. Então, a Bíblia ela é completa, né? Ela vai nos ensinando a forma como nós devemos conduzir a nossa vida, o olhar que nós devemos ter, como praticar e o que a gente recebe em troca. É literalmente um manual de instruções para uma vida bem-sucedida. E por isso é tão importante a gente amar a palavra de Deus e entender que ela faz parte da nossa vida e que ela é uma ferramenta fundamental para que a gente possa viver uma vida de comunhão com Deus. E aqui, para encerrar, fica aberto aqui as questões para você poder compartilhar aí com o teu grupo sobre como você tem feito sua meditação diária, como você pretende fazer sua meditação agora, e você pode abrir para tirar dúvidas, dar algum conselho prático, compartilhar uma experiência sua, e eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus. Amém, apóstolo? Acho que é isso. Muito bom! Vamos aplaudir ao Senhor. Olha que ministração poderosa, tremenda. Obrigado, Adriana. Obrigado, você é uma bênção. A Bela já está nascendo sob o poder da palavra de Deus aí. Né? Em nome de Jesus. Que legal, que lindo. Olha só, veja como que a semana passada nós falamos, né, sobre o poder da oração. Agora estamos falando sobre as riquezas da palavra, como ter comunhão através da palavra. Então, a Adriana foi muito feliz aqui nas colocações, nos textos, na dinâmica que tem sido sempre esta, né, os líderes têm ministrado aqui, eles sempre delegam para o pequeno grupo, para que eles possam participar, porque aí não fica cansativo, fica dinâmico, e no resumir aqui, olha, é levar as pessoas do seu pequeno grupo ao entendimento da importância da palavra. Evidentemente, eu vou reforçar aqui novamente, os 5 encontros, ele não tem a finalidade de aprofundamento bíblico, teológico, doutrinário, não. Ele é um ensino básico, que é o básico da fé, para pessoas que precisam ser consolidadas, e também nós, que somos mais antigos da fé, né, nós relembrarmos algumas pérolas, né, como foi a semana passada, a importância da oração, né, a questão da vitória sobre o pecado, que foi a semana passada, sobre a importância da oração, e agora a importância da palavra que nos gera uma comunhão com Deus. E é impressionante, porque isto serve para nós aqui. Deixa eu dar um alôzinho aqui para você, pastor, líder e membro. É muito comum, eu vou dizer isso com muita tristeza no meu coração, é muito comum você encontrar líderes e membros que não leem a palavra de Deus. Impressionante. Veja, nós sabemos todos esses princípios que nós vamos ensiná-los amanhã. Eu mesmo tenho amanhã pequeno grupo, eu tenho quinta, eu tenho sexta, eu tenho sábado, né? Tenho segunda. Eu vou passar tudo para eles. Mas aqui, quando a Adriana diz aqui, olha, e foi bem forte isto, né? Você passar a sua experiência de meditação diária. Isso nos leva a uma tomada de posição. Né? A Bíblia, ela é o nosso alimento diário, como foi o maná no deserto. Por isso que tem muita gente fraca na igreja, gente que não sabe orar a palavra porque não lê. Né? Às vezes nós temos tempo para tantas coisas, né? Tempo para o WhatsApp, tempo para o Instagram, tempo para a televisão, tempo para fazer tantas coisas, e às vezes não conseguimos encaixar meia hora de leitura da palavra. E eu quero aqui trazer um desafio para você. Uma igreja madura, presta atenção, uma igreja consolidada, é uma igreja que verdadeiramente entende os princípios da palavra,
e vive os princípios da palavra. Ninguém nunca vai viver alguma coisa se ele não souber o que é que ele tem que viver. Né? Nós falamos sempre assim, olha, isso é uma verdade, na Bíblia tem mais de 8.000 promessas, todo mundo vibra. Uau! Aí, se você perguntar para qualquer um que vibrou, cite uma das promessas, ele vai ter dificuldades, às vezes, porque ele não leu a palavra. Então, nós somos parte de uma geração, e eu quero aqui falar com você, porque eu acredito em você, que nós podemos fazer a diferença. Você pode fazer a diferença. Eu não sei aqui, líder, pastor, membro, você que está aqui nessas telinhas aqui, né? Pode ser até que os números comecem a cair aí, né? Enquanto está tudo muito, vamos falar para os outros, o número estava subindo, aí quando fala, agora é com você, vai caindo, as pessoas vão saindo fora, né? Eu estou aqui olhando aqui o contador aqui, até agora está todo mundo aí, se cair eu já sei, e eu não estou muito preocupado com isso não, né? Mas é interessante porque nós precisamos, né, ser um exemplo de pais, de liderança que lê a palavra. Talvez seja muito fácil nós pedirmos para as pessoas, olha, falarmos esse estudo aqui, vai ser muito fácil, olha, né, olha quantas atitudes você deve ter em relação à palavra, quantos benefícios a Bíblia dá. Nós sabemos tudo isso, mas quando chega assim no final, então, deixa eu contar o meu tempo de oração, de leitura da palavra. E se você não tiver essa prática, você vai perceber que haverá muita dificuldade, né? O iPhone, a Bíblia eletrônica, ela trouxe muitos benefícios, mas ela trouxe também alguns malefícios. E um deles é a ausência da memorização. A Bíblia impressa, né, no meu ponto de vista, eu uso no púlpito, né, eu uso no meu dia a dia a Bíblia eletrônica do celular, é muito bom, é prático, é eficaz, é maravilhoso, você tem muitas versões que você pode colocar, pode aumentar a letra, diminuir a letra, é muito lindo, é muito rico, só que ela nos acomodou, nós temos ela na palma da mão, e a gente vê tudo ali, vê no Instagram, vê no Facebook, vê no WhatsApp, e não abre a Bíblia, e está na nossa mão. E eu quero aqui com muito amor e carinho, quero que você me entenda. Se nós queremos ter uma igreja sólida, você quer ter uma célula sólida, quando bater o vento, quando vier as dificuldades, nós estaremos tão firmados sobre a rocha que é Jesus, a palavra de Deus, que nada vai nos afetar. Nenhuma pandemia, nem coronavírus, nada vai nos afastar de Deus, porque nós temos uma solidez, nós estamos fortalecidos pela palavra, né? É interessante porque quando eu falo alguma coisa, é porque eu falo fazendo o que eu estou falando, né? Então, por exemplo, todo dia eu tenho uma meditação, oração e meditação da palavra das 6h30 às 7h. Mas antes das 6h30, eu já tive o meu TSD, meu tempo sozinho com Deus. Eu já tive meu tempo de oração, eu já tive o meu tempo de leitura da palavra, de meditação todo dia, né? Quando eu vou ministrar a palavra, eu não pego só no domingo ou no sábado à noite correndo para saber que texto que eu vou pregar. Não, eu medito, eu pego 4, 5, 6 textos, experiências diferentes, peço a revelação de Deus. Então, mas o meditar na palavra, como nós aprendemos aqui, é a base, é a fundamentação da vida cristã. Você não precisa aprofundar muito, como a Adri fez aqui, embora esteja muito bem esclarecido aqui, parabéns, mas não é para dar um curso teológico, um seminário teológico sobre os benefícios da palavra, mas aqui dá para você dar um norte para aqueles que estão com você e compartilhe a sua experiência, o que Deus tem falado quando você lê a palavra. Qual é a sua experiência? Né? Nessa pandemia, os sobreviventes dessa pandemia, dessa crise toda da fé, sabe quem são?
aqueles que têm o fundamento na palavra de Deus. Esses vão sobreviver. Esses vão passar pela tempestade e vão ver muitas coisas desastrosas e depois que tudo passar, estaremos firmes. E eu sei que é isso que Deus quer para mim e para você. Amém? Tudo bem? O número diminuiu só 3, mas tá bom. Estou feliz que só 3. Sadraque, Mesaque e Abednego, acho que eles foram tomar uma água e já voltam, né? Acho que estão preparando para a vigília, mas tudo bem. Então, estou feliz com isso, tá bom? Então tá bom, gente, nós vamos orar aqui, porque daqui a pouco tem a nossa grande mega vigília, e olha, se prepare para um grande estudo. Adriana, olha, eu anotei tudo aqui, minha filha, olha, tudo, até os textos, frente e verso aqui, porque amanhã eu já começo, e depois que você faz primeiro pequeno grupo, eu tenho 4, no segundo quase eu nem preciso de folha, no terceiro então tá tudo decorado, e a gente vai aprendendo cada vez mais, né? Eu vi que a Alessandra estava toda maquiada hoje, até mandar um zap para ela, olha, tá maquiada. Aí que eu fui ver que ela tinha combinado com a Adri para ler o texto, ó. Eu falei, olha que menina, não é fraca não, né? Então tá bom, Pai de amor, Pai de bondade, obrigado por esse tempo, Senhor, pelos testemunhos tão abençoadores que nós ouvimos, ó Deus, pela liderança, pelos pastores, pelos membros que têm se levantado e têm dito sim, sim para a tua obra, sim para o teu chamado, sim para a evangelização, sim para a consolidação. Obrigado, Senhor, porque em unidade, nós como pastores, liderança, membresia, nós temos marchado para saquear o inferno para ti. Obrigado porque o Senhor está conosco sempre. O Senhor nunca nos deixará. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que será o tema dessa semana. Obrigado pelas promessas, pelas revelações, pelos caminhos que o Senhor nos coloca, que a tua bênção permaneça com cada ministração dessa semana nos pequenos grupos e que o teu povo seja edificado, que a tua igreja seja consolidada, Senhor, e que nada desse mundo venha roubar a nossa fé, venha fazer com que desistamos do teu caminho, porque a tua palavra é o nosso alimento. Em nome de Jesus, abençoe, ó Pai, esse tempo agora de preparação para a vigília, que nós já declaramos abençoada seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, filhos. Deus abençoe em nome de Jesus.